Imagine que seu cão começa a ficar diferente. Ele perde o apetite, fica cansado, com febre que não passa. Em alguns casos, aparecem sangramentos inexplicáveis, no nariz, nas gengivas, nas fezes. Agora, pense que tudo isso pode ter começado com algo pequeno e comum, um carrapato. Esse cenário é real e comum para muitos cães ao redor do mundo, acometidos pela erliquiose monocítica canina, uma doença grave, muitas vezes silenciosa no início, mas que pode se tornar fatal. Mas afinal, como sabemos onde a doença está, como ela se espalha, quem tem mais risco e como podemos combatê-la? É aqui que a epidemiologia entra, uma ciência que nos ajuda a compreender e enfrentar problemas de saúde como esse. Mas afinal, o que é a erliquiose? A erliquiose monocítica canina é uma doença infecciosa causada pela bactéria Ehrlichia canis e transmitida principalmente pelo carrapato Rhipicephalus linnei, o chamado carrapato marrom do cão. Nos cães, a infecção pode se apresentar em fases agudas, subclínicas e crônicas, causando febre, prostração, palidez, sangramentos e alterações hematológicas como a trombocitopenia. A epidemiologia fornece as ferramentas para responder perguntas como precisão e utilidade de um novo teste, usando um padrão ouro como referência, onde a doença está ocorrendo, quais fatores aumentam o risco, como o ambiente influencia a distribuição e se uma medida funciona para prevenir a doença. No caso da erliquiose canina, essas informações orientam veterinários e tutores a seguir o caminho do controle da doença. Você já ouviu falar em artigo epidemiológico de teste diagnóstico? Esse tipo de estudo avalia o quanto um exame é confiável para identificar uma doença, comparando com um teste considerado o padrão ouro. Ele analisa métricas como sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. A sensibilidade mostra a capacidade do teste de detectar quem realmente tem a doença. Quanto maior, menos falsos negativos. A especificidade indica a capacidade de identificar quem não tem a doença. Quanto maior, menos falsos positivos. O valor preditivo positivo mostra a probabilidade de um resultado positivo realmente indicar a doença, e o valor preditivo negativo, a probabilidade de um resultado negativo significar a ausência da doença. Um estudo realizado na Universidade da Flórida, intitulado Comparação de métodos sorológicos de detecção para o diagnóstico de infecções por Ehrlichia canis em cães, avaliou 4 testes sorológicos para diagnosticar a erliquiose, comparando-os ao teste padrão ouro, o teste de imunofluorescência indireta. Os testes analisados foram RMAP2 ELISA, DeepSTX, SNAP-3DX e SNAP Canine Combo. O RMAP2 ELISA apresentou alta sensibilidade de 96,2% e alta especificidade de 97,7%, sendo mais preciso. O DeepSTX teve sensibilidade de 100%, mas baixa especificidade de 61,4%, gerando muitos falsos positivos. O Snap Combo possui uma sensibilidade mais baixa, de 64,2% em relação aos outros testes. No entanto, apresenta uma alta especificidade, 97,7%, indicando que pode gerar muitos falsos negativos. No entanto, um positivo provavelmente será um animal infectado por Ehrlichia canis devido à sua alta especificidade. Já o SNAP-3DX teve sensibilidade moderada de 79,2% e especificidade máxima de 100%, sendo útil em populações com baixa prevalência da doença. O artigo conclui que cada teste tem vantagens dependendo do contexto clínico. Os estudos seccionais ou estudos de prevalência são utilizados para medir quantos animais têm uma determinada doença em um momento específico. É como uma fotografia instantânea da situação de saúde em uma população. Para que os resultados sejam confiáveis, é fundamental escolher bem a amostra, ou seja, quem será avaliado. Se a amostra for representativa, conseguimos estimar a prevalência real da doença. A precisão depende do tamanho da amostra e da variabilidade dos casos. Quanto maior e mais bem distribuída a amostra, menor o erro e mais confiável será o valor da prevalência. Um artigo estudou a prevalência da erliquiose canina em cães de estimação em Bangladesh. Foram analisadas 246 amostras de sangue, coletadas entre 2018 e 2020 em 3 regiões do país. A prevalência encontrada foi de 6,9%, mostrando que cerca de 7 em cada 100 cães estavam infectados. Os pesquisadores ainda identificaram fatores de risco. Cães de áreas rurais tinham quase 6 vezes mais chances de infecção. Cães com contato com outros cães, 5 vezes mais. E aqueles sem tratamento regular contra parasitas, 4 vezes mais.
Esses resultados foram obtidos com base em uma amostragem cuidadosamente calculada, o que garante a confiabilidade da estimativa de prevalência. Estudos seccionais são fundamentais para entender a distribuição das doenças e planejar ações preventivas. O estudo de caso-controle é muito usado em epidemiologia, para identificar fatores de risco de uma doença. Nele, comparamos dois grupos: casos, que têm a doença, e controles, que não têm. A partir dessa comparação, é possível estimar o quanto certos fatores aumentam ou reduzem a chance de adoecer. E é aí que entra a odds ratio. A odds ratio, ou razão de chances, mostra quantas vezes a exposição a um fator aumenta a probabilidade da doença. Um odds ratio igual a 1 significa que o fator não tem efeito. Se o odds ratio for maior que 1, o fator está associado a maior risco. Se for menor que 1, ele pode ser protetor. Um estudo analisou 150 cães atendidos na Universidade Nacional Maior de San Marcos, no Peru, entre 2002 e 2005, com o objetivo de identificar fatores de risco para a erliquiose canina. Foram 50 cães com a doença e 100 cães sem a doença. Os resultados mostraram que raças grandes tiveram um odds ratio de 12,8, ou seja, tiveram 12,8 vezes mais risco de infecção. Pastores alemães apresentaram um odds ratio de 12,2. Cães de 2 a 4 anos tiveram 4 vezes mais chances de adoecer, ou seja, um odds ratio de 4. E o fator mais marcante foi a presença de carrapatos, presente em 82% dos casos e apenas 1% dos controles. Esses valores de odds ratio indicam uma fonte de associação entre tamanho, raça, idade, infestação por carrapatos e o risco de erliquiose. O estudo ecológico é um estudo epidemiológico que avalia dados agregados. Ele ajuda a identificar padrões e tendências que não aparecem quando olhamos apenas para cada animal isoladamente. Um estudo ecológico investigou a soroprevalência de Ehrlichia em cães nos Estados Unidos entre 2013 e 2019. Os pesquisadores analisaram um conjunto populacional, utilizando mais de 31 milhões de testes sorológicos realizados em cães em todo o país. A proposta foi compreender como a doença se distribui ao longo do tempo e do espaço, ou seja, em diferentes regiões e anos, sem o foco em características clínicas de cada animal. O aspecto ecológico se evidencia na forma como os dados foram tratados. Eles foram agregados por condados e estados, formando uma série histórica de 7 anos, que permite observar tendências temporais e espaciais da doença. Ao todo, foram registrados mais de 900 mil cães positivos para a Ehrlichia, e a análise revelou que a prevalência está em crescimento em várias áreas, especialmente no Sudeste e no centro dos Estados Unidos, regiões com grande presença de vetores transmissores. Um dos gráficos mais interessantes para ilustrar essa expansão é o mapa de soroprevalência bruta. Nele, cada condado do país é representado por uma cor que indica a proporção de cães positivos. Condados em branco são locais onde não houve registro de testes, enquanto as cores mais escuras, próximas ao vermelho, representam maior soroprevalência. A doença está presente em praticamente todo o território, com áreas mais críticas bem destacadas. Já essa figura mostra as tendências regionais ao longo do período e é fundamental para entender como a situação evoluiu. O mapa utiliza tons de vermelho para indicar regiões onde a prevalência aumentou significativamente. O destaque principal está na região dos Ozarks, abrangendo Missouri e Arkansas, além de Virgínia, Carolina do Norte, Geórgia e Texas, que tiveram os maiores aumentos de casos. O problema não está restrito a uma única área endêmica, mas está se expandindo para novos locais. Por fim, vamos falar sobre os estudos de intervenção. Eles nos dizem se uma ação específica consegue prevenir ou reduzir a doença. Diferente dos estudos seccionais ou ecológicos, que apenas observam, os estudos de intervenção testam soluções. Um estudo experimental avaliou o potencial de uma cepa atenuada de Ehrlichia canis para servir como vacina contra a erliquiose monocítica canina, além de analisar o uso da azitromicina no tratamento da fase aguda da doença. 12 cães da raça Beagle foram divididos em 3 grupos de 4 animais cada. Os grupos 1 e 2 foram inoculados com a cepa atenuada de Ehrlichia canis, recebendo 2 ou 1 dose, respectivamente. O terceiro grupo foi composto por cães não vacinados, que serviram como controles. Todos os 3 grupos foram desafiados com uma cepa virulenta de Ehrlichia canis, por meio da administração intravenosa de sangue de cães infectados. Após a inoculação com a cepa atenuada, a única alteração hematológica observada foi uma trombocitopenia transitória. Já o desafio com a cepa virulenta resultou em doença grave em todos os 4 cães controles, enquanto apenas 3 dos 8 cães vacinados apresentaram febre leve transitória.
Além disso, a carga riquecial média no sangue foi significativamente maior no grupo controle, de 27 a 92 vezes superior nos dias 14 a 19 após o desafio com a cepa selvagem, em comparação com os cães vacinados. Os resultados desse estudo indicam que a cepa atenuada Escherichia canis pode servir como uma futura vacina eficaz e segura contra a erliquiose canina. E o que fazer na prática? Prevenção de carrapatos. Usar produtos antiparasitários recomendados pelo médico veterinário durante todo o ano, especialmente em regiões com maior risco. Inspeção diária. Verificar as áreas preferenciais de fixação, orelhas, axilas, virilha, entre os dígitos e remover os carrapatos com pinça apropriada. Ambiente. Reduzir locais favoráveis ao carrapato no jardim, grama alta, acúmulo de folhas e manter áreas de circulação limpas. Procure atendimento veterinário. Cães com febre, sangramentos, apatia ou cães com histórico de carrapatos devem ser avaliados. O tratamento com doxiciclina é o padrão para a erliquiose confirmada ou fortemente suspeita. Agradecemos por assistir ao vídeo e até a próxima!